Okay. Quero convidar a todos nós a abrirmos as nossas Bíblias de novo na primeira carta de João, no capítulo 5. E hoje nós vamos dar sequência à mensagem que começamos na semana passada. E olhar o texto, a continuação do texto do capítulo 5, nós paramos no versículo 5 e vamos daí retomar a nossa meditação de hoje. A mensagem que nós estamos examinando, irmãos, a palavra de Deus em João, em 1 de João diz: a firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Este é, como nós já temos destacado todos esses dias, o tema principal da primeira carta de João. Na semana passada, amados, nós começamos a ver no capítulo 5 o seguinte tema, a seguinte mensagem: aquele que crê em obediência amorosa possui segurança espiritual. Aquele que crê em obediência amorosa possui segurança espiritual. Antes de nós lermos o texto, quero lembrar dos dois pontos que nós vimos na semana passada. São esses dois aí, ó. Primeiro, pode botar o segundo. Primeiro, aquele que crê em Deus ama os que Ele salvou. Versículo 1. Versículo 2 a 5. Aquele que crê em Deus evidencia seu amor pela obediência vitoriosa. Então, semana passada, amados, em 5 versículozinhos, nós aprendemos estas lições e exploramos bastante aquilo que o texto tinha a nos dizer. Então, para nós pegarmos o fio da meada e entrarmos no versículo 6 em diante, vamos começar no versículo 1 e assim continuarmos. E como é um texto generoso, um texto longo, de 1 a 17, nós vamos ler juntos, para você poder ficar atento e não dormir aí no ponto na nossa leitura. 1 de João, capítulo 5. Estamos juntos? Ok? Dá uma olhadinha ao seu redor, se alguém não tiver uma Bíblia, compartilha para a gente poder ler. Juntos, irmãos, bem forte, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo Estamos juntos, irmãos? Terra chamando. Vamos tentar de novo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este.
Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Como disse semana passada, irmãos, nesse trecho que nós encerramos hoje, a nossa grande ideia, está lá em cima, é a seguinte: aquele que crê em obediência amorosa possui segurança espiritual. Eu vou repetir isso ao longo da mensagem, mas há uma diferença entre o Evangelho de João e a primeira carta de João, que é aquela que nós estamos lendo agora. O Evangelho de João, meus irmãos, ele é um folheto evangelístico. Bem, um folhetão, né? Bem grandão. É um livreto evangelístico. Tem o objetivo de divulgar e de convencer as pessoas à fé em Cristo Jesus. Já a primeira carta de João tem o objetivo de confirmar a fé daqueles que já haviam crido. Inclusive, nós acabamos de ler isso e vamos explorar mais à frente. Diante disso, meus irmãos, ela é muito pertinente para nós. Talvez, se você está aqui conosco hoje, não ainda possui a certeza da sua salvação, você pode perceber, meu irmão, meu amigo, que a palavra de Deus nos afirma que esta certeza é possível. E que quando nós conhecemos a Deus de verdade e descremos desta certeza, nós, na verdade, estamos desafiando a palavra de Deus. Então, vimos o ponto 1 e o ponto 2 semana passada, e nesta noite, o ponto 3, tem o seguinte enunciado: aquele que crê em Deus recebe segurança através daquilo que Deus declarou sobre Cristo. Aquele que crê em Deus, eu e você, recebe segurança através daquilo que Deus declarou sobre Cristo. Então, meus irmãos, a nossa fé, a nossa salvação, uma vez que ela é baseada, ela é através de Cristo Jesus. Quem é este Cristo Jesus? Quem é esse Jesus Salvador em que nós cremos? É extremamente importante. Por quê? Porque se você parar para pensar, tem diversas opiniões sobre Jesus. Mas nós vamos ver hoje que a opinião mais importante, a mais relevante que existe, é a opinião que Deus dá. O versículo 5, ele terminou dizendo o seguinte: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí no versículo 6, que é onde nós vamos tomar hoje, João começa dizendo: este é aquele que veio por meio da água, de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Meus irmãos, então João volta a defender os fatos sobre Cristo, sua pessoa, uma vez que a doutrina sobre Cristo, a cristologia, a gente já falou isso em outros domingos, é uma das mais atacadas nos primeiros anos do cristianismo e até mesmo hoje. Ário de Alexandria ensinava uma heresia que dizia que Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Essa heresia hoje é representada pelo grupo chamado Testemunho de Jeová. Os espíritas creem que Jesus é apenas um grande mestre que alcançou uma evolução espiritual muito elevada. Os muçulmanos defendem que ele é apenas um grande profeta. Os gnósticos, ou na época de João ainda era um proto-gnóstico, no começo do gnosticismo, ensinavam que Jesus era apenas um homem comum. Preste bem atenção nisso, esse é o mais relevante para o texto aqui. Ele era apenas um homem comum, sobre o qual o Cristo cósmico, o Cristo eterno, veio por ocasião do batismo. E depois o deixou pouco antes da crucificação. Essa era a opinião que os gnósticos, no começo agora, estava começando a espalhar a respeito de Jesus. Então havia o Jesus, era um homem como qualquer outro, o Cristo cósmico o incorporou nele na hora do batismo. Quando chegou a hora de enfrentar a cruz, ele foi-se embora e deixou o pobre do carpinteiro lá sofrer naquela cruz. Eu tenho que dar uma risadinha de canto, meus irmãos, porque se você conhece o Novo Testamento, você sabe o quão ridículo é tal noção. Como é impressionantemente pueril, infantil, primário, você pensar dessa maneira. Essa heresia, você pode pensar, pastor, tem alguém que crê nisso? Ontem, um irmão do Nordeste me mandou uma gravação de um ex-bispo da Universal, e ele pregou exatamente isso, que Cristo incorporou em Jesus na hora do batismo. Eu falei, não tem nada novo debaixo do céu. Uma heresia de 1900 anos, eu ouço no meu sabadão, aqui de noite no meu escritório.
Então você vê, meus irmãos, a cristologia, a doutrina de Cristo, é algo que está sendo mal entendida até por quem se diz cristão ou se diz evangélico. No texto que nós temos à nossa frente, João usa 2 elementos, água e sangue. E dentre algumas interpretações que existem sobre isso, eu destaquei 3. Lutero e Calvino entendiam que água e sangue se tratava das 2 ordenanças, o batismo e a ceia. Agostinho de Hipona entendeu que se falava do sangue e da água que saíram da lateral de Jesus quando o soldado romano golpeou com a lança ali na cruz. Tertuliano, que, se não me falha a memória, foi discípulo do apóstolo João, interessante esse fato, ele acreditava e ensinava que se tratava do batismo de Jesus e da sua crucificação. E eu defendo a mesma ideia, especialmente porque João está se opondo a um herege da sua época chamado Cerinto, que ensinava a heresia do gnosticismo que eu acabei de mencionar, o tal da incorporação do Cristo cósmico. Então o que João está dizendo aqui? Que o passar pela água do batismo e tudo aquilo que aconteceu ali, e tudo aquilo que acontece na crucificação, não antes, mas na crucificação, confirma o testemunho de Deus sobre Jesus. Vamos falar da água primeiro. Na água, no batismo, ali no Jordão, João Batista está batizando e lá vem Jesus. Provavelmente, primo de João Batista, chega até ele para ser batizado, onde ele vai começar o seu ministério. O que acontece? Há uma manifestação do Pai. Deus, quando Jesus sai das águas, certo? Batizado ali, ele fala o que lá do alto? Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, depende da tradução. E naquele exato momento há uma manifestação corpórea do Espírito Santo em forma de pomba. Naquele instante você tem o Pai, o Filho saindo da água e o Espírito Santo em forma de pomba, as 3 pessoas da Trindade ali representadas. O sangue, a crucificação, foi autenticado pelo Pai pela manifestação na natureza. Os evangelhos registram, meus irmãos, que na hora da crucificação houve trevas sobre a terra. Houve um terremoto. Os túmulos dos santos foram revolvidos e alguns ressuscitaram. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que não havia mais divisão entre Deus e o homem, através de Cristo, é claro. Ou seja, Deus se manifestou sobrenaturalmente na crucificação, testificando que aquilo era válido, que ele estava participando daquilo ali. Ora, nós podíamos também deduzir, minha gente, que se Deus não tivesse agradado da crucificação, um outro fato não teria acontecido 3 dias depois, a ressurreição. Jesus morrer na cruz, meus irmãos, já é autenticado pelo Pai, mas 3 dias depois ele ressuscita e confirma. Você deve estar dizendo assim, pastor, mas tudo isso a gente já sabe. Pois é, mas você vê, meus irmãos, que os argumentos sobre a divindade de Cristo, eles não precisam ser complexos. Você não precisa de grandes compêndios dos teológicos, apesar que eu gosto muito deles, eles têm o seu valor. O apóstolo João, inspirado por Deus, usa 2 questões simples. Aquilo que aconteceu no batismo, aquilo que aconteceu na crucificação, atesta, confirma. Ou seja, João liga a divindade de Jesus, o ser ele o Filho de Deus, às testemunhas da água do batismo, do sangue na crucificação. E ele termina, para fechar em 3, no testemunho do Espírito, como diz o texto que nós acabamos de ler. E ele ainda diz, minha gente, que esses 3 estão de acordo, estão unânimes e concordam com a divindade de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero ressaltar aqui isso sempre. Se Jesus não é Deus, o sacrifício dele não é válido. Porque é impossível a um homem permanecer sem pecado. Veja bem que eu quero repetir isso aqui. A doutrina sobre Cristo em que ensina que ele é 100% Deus e 100% homem, não se pode abrir mão nem de um lado nem de outro. É uma equação, é um equilíbrio perfeito. Por quê? Porque para pagar o pecado do primeiro homem até nós, precisava ser outro homem que pagasse o pecado, Jesus. Agora, qualquer homem que existe tem o problema do pecado. Deus resolveu isso desde o começo. Jesus não nasceu de homem algum. Ele foi colocado sobrenaturalmente no ventre de sua mãe Maria, na sua mãe terrena.
Não tendo a participação do homem, ele não herda o pecado de Adão. Então ele já começou bem. Só que aí ele teve toda uma vida até chegar até a cruz com 33, como diz alguns, ou 34, 37, como dizem outros, para morrer por mim e por você. O que acontece? Ele como Deus vivo, Deus encarnado, ele não só teve uma morte perfeita, mas essa morte perfeita foi aceita porque ele teve uma vida perfeita. Isso é a razão, meu amado, porque o meu e o seu nome estão escritos no livro da vida. Porque o sangue que foi derramado na cruz, nas palavras de João Batista, foi do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os gnósticos não compreendiam que, atacando a divindade de Cristo contra toda a revelação da palavra de Deus, eles invalidavam qualquer sacrifício que o Cristo que eles pregavam pudesse fazer. Da mesma forma como o Cristo, entre aspas, que os testemunhos de Jeová anunciam. Se ele não é quem ele é, aquela mensagem é inválida. No versículo 9, meus irmãos, o apóstolo João continua dizendo: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Está se referindo ao quê? Lá no comecinho. 12 semanas atrás, quando nós lemos João capítulo 1, João diz que ele é testemunha. Ele viu o verbo da vida, ele apalpou, ele enxergou, ele conviveu. Eu estava lá, disse João. No finalzinho do seu evangelho, no evangelho de João, ele fala a mesma coisa. Nós convivemos com ele, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas João diz o seguinte: meu testemunho é importante. Que bom que vocês estão levando em conta, mas o testemunho de Deus é mais importante. Porque hoje, meus amados, por que isso é importante para nós? Porque hoje nós não contamos mais com o testemunho de alguém que pessoalmente tenha vindo a Cristo, a não ser na palavra. Mas o Espírito Santo fala a mim e a você sobre a certeza da nossa salvação através de Cristo Jesus. Certeza de salvação, pastor? Não tem no texto. Tem, agora no versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O que o versículo 10 nos ensina? A fé em Cristo traz consigo, traz no seu bojo, você herda isso, o testemunho de Deus através do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, que os escravize para temerem novamente, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16 de Romanos 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, tem a função de no seu coração lhe assegurar a cada dia que você pertence a Deus. Com certeza você vai passar por altos e baixos. Hoje de manhã, inclusive, na nossa EBD, uma irmã perguntou exatamente sobre momentos em que ela teve algumas dúvidas na sua vida cristã. Você está em ótima companhia. Se você lembra bem, João Batista teve um momento de dúvida quando estava preso. A dúvida, meu irmão, em si, ela não é grande problema. Ela não é um pecado tão grande. Quando nós a resolvemos, quando nós a respondemos, quando nós a solucionamos, através daquilo que Deus já falou através da sua palavra e através do testemunho do Espírito Santo. O que eu estou lhe dando essa noite, meu amado, é mais um motivo para que eu e você possamos a cada dia orar: Senhor, encha-me do teu Espírito. Porque, meus irmãos, quanto mais cheio eu estiver do Espírito e menos da carne, menos dúvida eu vou ter. Por outro lado, se eu tenho uma vida que não anda com Deus, se eu tenho uma vida que não contempla a leitura da palavra, oração, uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual pulsante, é bem provável que, com certeza, a dúvida vai se arrastar ao seu coração. Vai subir ao seu coração. Um temor que eu tenho, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas da vida cristã. Hoje é domingo, dia de ir para a igreja. Hoje é dia de grupo, hoje é dia de oração. Você vai seguindo aquele hábito que você sentiu-se confortável no seu dia a dia. E os anos vão passando. E muitas vezes aquilo que nós temos ou vivemos dentro da igreja fica lá. Você não tem dentro do seu lar.
E aí muitas vezes o seu filho vai crescendo, e ele vai crescendo, sendo criado muitas vezes por pais evangélicos, pais protestantes, e muitas vezes não praticantes. E eu não estou inventando isso aqui não, meu irmão, eu estou dando testemunho pessoal. Eu presenciei, eu vivenciei isso. Eu vi os meus amigos muitas vezes sendo criados assim, eu vi minha família sendo criada assim muitas vezes. Pais piedosos, mas muitas vezes o evangelho ficava lá na igreja. Deus ficava lá na igreja. Resultado, quando as pessoas foram amadurecendo, foram crescendo, o Deus que eles pareciam, pensavam servir, na verdade, era o Deus dos seus pais, e não o seu Deus. Eu quero perguntar a você que é criança essa noite, que é adolescente, que é jovem, você ainda está no estágio da sua vida em que você está servindo ao Deus dos seus pais? Ou você já pode dizer, o Deus dos meus pais é o meu Deus também? Porque dúvidas, lutas, todos nós vamos ter. No entanto, quando eu sirvo a Deus pessoalmente, testemunho do Espírito na minha vida, uma vida dinâmica pulsante é aquilo que me mantém andando no caminho do Senhor. Eu não dependo mais de uma fé importada. Eu creio em Deus através daquilo que eu tenho vivenciado com Ele. Que você possa entender esse desafio e possa aceitar, porque Deus tem feito isso na nossa vida. Versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Meu irmão, está na sua Bíblia no versículo 11, claro como o dia, famoso, preto no branco, de que o testemunho que Deus tem dado à sua vida é que não há salvação, não existe salvação em nenhum outro. E a vida que você tem hoje, a vida espiritual, ela está lá única e exclusivamente por causa de Cristo. O conteúdo desse testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Queridos, não há salvação em outro e nem mesmo em nenhum outro conceito humano adulterado de Cristo, mas apenas naquele destacado por Deus e enfatizado no seu batismo e na sua crucificação. Jesus não pode ser diminuído, não pode ser, entre aspas, melhorado, porque não tem como. Nós temos que olhar para a palavra, conhecer a Cristo a cada dia, e é isso que fortalecerá a minha e a sua fé. Toda vez que alguém conhece a Cristo, se eu tenho o privilégio de levá-lo a Cristo, ou se outra pessoa levou, e me pergunta, pastor, eu quero começar a ler a Bíblia. Essa semana mesmo uma pessoa me perguntou, e alguém da igreja já ia sugerir a nossa leitura cronológica que nós estamos lendo, né? Eu falei, não, no seu caso vou te pedir outra coisa. Leia o Novo Testamento e você vai ler os evangelhos pelo menos 3 vezes, são 4. Você vai ler Mateus 3 vezes, Marcos 3 vezes, Lucas 3 vezes, João 3 vezes. Porque ele precisa conhecer a Jesus. Porque ele precisa conhecer a Cristo. Este é o centro do cristianismo, meus irmãos. Muitas vezes nossas igrejas têm errado, em que as pessoas vêm e elas aprendem a ser da igreja. Às vezes aprendem a visão da igreja, aprendem tudo da igreja, mas conhecem pouco sobre Jesus. Não conhecem da sua obra, não sabem o que ele fez, não sabem quem ele é. E, portanto, não tem essa segurança que este primeiro ponto está nos garantindo. Aquele que crê em Deus recebe segurança através daquilo que Deus declarou sobre Cristo. Testemunho, meus amados, da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é sobre Ele. E nós aprendemos sobre Ele e compreendemos quem Ele é. Sabe por quê? Sabe aquela área da sua vida em que você ainda luta contra o pecado? Ou áreas? Naquela área Cristo venceu. E naquela outra também. E em todas as áreas que nós pudéssemos aqui, se levantássemos as mãos e falássemos, Jesus venceu em cada uma delas. Então é Ele que você tem que conhecer. É Ele que tem que ser formado em nós, meus irmãos. Este era o anseio do apóstolo Paulo. Eu quero conhecê-lo e a comunhão dos seus sofrimentos. O alvo dele, meus irmãos, não era ter um nome grande ou plantar muitas igrejas. O alvo dele era conhecer a Cristo. Nosso quarto ponto da mensagem é o seguinte. Aquele que crê em Deus
recebe no relacionamento correto com Cristo, continuando o raciocínio do ponto 3, a sua segurança espiritual. Uma vez que eu sei quem é Jesus, uma vez que eu sei quem é Cristo de verdade, através do testemunho de Deus, da palavra, agora eu vou usufruir no meu relacionamento, um relacionamento correto com Deus. Quando eu estava, irmãos, lendo esse texto, eu fiquei pensando em quantas pessoas eu já conversei, e como eu já falei aqui várias vezes na igreja, 99,9% do Brasil perguntava: você crê em Deus? Creio. Todo mundo crê em Deus. A enorme maioria sabe quem é Jesus, pelo menos o nome. Mas não sabe quem é o Jesus da palavra. Não sabe quem é o Jesus bíblico. Às vezes tem um conceito, porque ouviu alguém dizendo, viu um especial do Discovery Channel sobre Jesus na Páscoa, aprendeu uma coisa superficial, mas não conhece a Jesus pessoalmente. O que acontece, irmãos? Que quando nós cremos em Deus e recebemos esse relacionamento correto, o que acontece na nossa vida? O versículo 13 continua dizendo o seguinte: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Em primeiro lugar, nesse relacionamento correto, eu venho aquela segurança que nós estamos falando desde o primeiro domingo, há 12 semanas atrás. Segurança de que, crendo em Deus, nós temos a vida eterna. O Evangelho possui um objetivo diferente, isto é, dar testemunho de Jesus para a salvação. O Evangelho de João. Já esta carta, além de combater os falsos mestres, deseja dar segurança àqueles que já creram em Jesus. Eu sei que vários aqui vieram de diversas igrejas, diversas agremiações evangélicas. Eu fico triste, meus irmãos, porque muitos evangélicos hoje estão vivendo exatamente o que aquela música da Damares está pregando e ensinando a essa massa evangélica. Eu estou pagando o preço para chegar no céu. Uma música que toca nas rádios evangélicas e que traduz o pensamento de muito evangélico hoje. O sangue de Cristo, o sacrifício da cruz, aparentemente não foi suficiente e eu preciso pagar o preço para herdar o céu. É mais ou menos como se, tendo aceitado a Cristo, entregado a minha vida a Ele, lá no céu foi escrito o primeiro nome, Joversi. Meu nome tem 4 nomes. Eu tenho um nome que vem depois do nome de família e o nome que diz que eu tenho o mesmo nome do meu pai. E durante a minha vida espiritual, aparentemente, quem é que cuida do livro da vida, ou sei lá se é um anjo especial, se é o próprio Jesus, ele está esperando escrever o resto do nome, mas está dependendo do quê? De eu pagar o bendito do preço. O que o autor está dizendo aqui, meus irmãos, no versículo 13? Eu escrevi isso para que vocês tenham segurança de salvação. Meu amado, quando você não tem isso, você tem medo da morte, você deveria ter mesmo, porque você não tem segurança de salvação. Você tem medo da eternidade? Você deveria ter, porque você não tem segurança de salvação. Pastor, mas ter segurança de salvação não é uma atitude arrogante? Uma atitude altiva? Não! A atitude arrogante e altiva é dizer que Deus é mentiroso sobre o testemunho que Ele está nos dando aqui nesse texto. Isso é ser arrogante e altivo. Mas quando eu olho, meus irmãos, para a palavra de Deus e digo: Senhor, eu não consigo compreender como o Senhor pode escrever, não com lápis, não com uma tinta apagável, mas com sangue no livro da vida o meu nome, e o nome completo, viu? No meu caso são 4 palavras. Não tem letra J, não tem só Joversi, está lá Joversi, Xavier, Ferreira, Júnior, e ainda coloca o meu CPF do lado para que nenhum anjo possa me confundir com qualquer outro homônimo que eu tenha na vida. E ninguém pode apagar o meu nome dali, pela graça do Senhor. Quantas pessoas eu tenho conversando, meus irmãos, que andam pela vida cristã com peso. É gente que está fazendo sacrifício achando que tem que comprar o favor de Deus. Compreenda, é impossível comprar o favor de um Deus que é 3 vezes santo, que é perfeito, que é infinito, que é ilimitado. A não ser que você use os méritos de Jesus.
aí o favor dele já está comprado, através do sangue da cruz. Quando nós éramos adolescentes, um amigo nosso, baterista da nossa banda, um homem muito manso, muito tranquilo até hoje é pastor também, e eu me lembrei desse fato agora. Ele às vezes fazia o devocional, antes de nós ensaiarmos, sempre líamos a palavra, sempre estudávamos, e uma vez ele fez o devocional e ele falou sobre sermos aceitos em Cristo, e ele falou que um dia nós vamos chegar diante do Pai, e o Pai vai perguntar: você vem aqui por quê? Que ousadia você tem de chegar até aqui à minha presença? Naquele instante, o nosso advogado vai chegar, colocar a mão ao lado e dizer assim: Pai, porque isso aqui é meu, está coberto com meu sangue. E isso é suficiente. Não precisa de mais nada. Pastor, mas isso aí é muito fácil. Não, não é não, meu irmão. Mas não é mesmo. Porque levou horas ao carpinteiro de Nazaré naquela cruz. E leva você para que você morra para você mesmo e viva para Ele. Porque aquele que verdadeiramente tem o seu nome escrito no livro da vida, não vive mais em pecado, não vive mais dissolutamente, não quer abandonar a Deus, quer viver eternamente para Ele. Então custa muito, e já está custando, porque já foi pago totalmente naquela cruz. Esse é o versículo 13. Versículo 14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Primeiro lugar, segurança e salvação. Segundo, segurança de que Ele nos ouve na oração. Agora não é qualquer oração. Nesse relacionamento, conhecendo-o, somos abençoados e a nossa oração agora começa a entrar em sincronia com a vontade de Deus. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque muitas vezes isso é outra falácia evangélica. Alguém acha que quando nós estamos orando, quanto mais nós oramos, o que nós estamos fazendo na verdade é uma queda de braço com Deus. Estou orando, e tem gente que cita Jacó lutando contra um anjo. Você está lutando com Deus? Não. A oração, meu irmão, não muda Deus, muda a mim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O objetivo da oração é para que o meu coração entre em sincronia com o coração de Deus. Da forma como Ele pensa, eu penso, não o contrário. Assim, meus irmãos, quanto maior for o meu relacionamento com Ele, já tenho segurança e salvação, mas eu convivo com Ele na palavra, na oração. Quando nós começarmos a fazer os nossos projetos de vida, poxa Deus, eu estou planejando meu 2015. Me dá sabedoria, o que eu coloco aqui, o que eu vou fazer? E muitas vezes, meus irmãos, a gente entra em crise, e já me perguntaram isso: pastor, mas tem coisa que a gente tem que decidir, não está na Bíblia. Seria tão interessante, eu quero saber com quem eu vou casar, mas não tem o nome do dito cujo aqui. Eu quero saber se eu devo ficar nessa cidade ou mudar para outra, mas não tem. Quando nós temos, irmãos, essas decisões nas nossas circunstâncias da vida, é a comunhão estreita com Deus, que vai nos dando uma sintonia fina, que vai nos dando o ouvido aguçado, um radar, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, para podermos fazer esses projetos de acordo com a vontade de Deus. Com certeza, aqui e acolá, o nosso ouvido vai desafinar. Nós somos limitados, nós somos humanos. Mas, amados, é tão interessante. Eu fico observando os nossos irmãos e eu fico sempre catalogando isso para mim. Como é que tem gente que quase sempre acerta aquilo que Deus quer fazer? Será que Deus o ama mais que a mim, irmãos? Não. Será que Deus o ama mais que a você? Não. São irmãos que têm nos dado exemplo de cada vez mais subjugar e diminuir a sua vontade e colocar em destaque a vontade de Deus. É gente que aprendeu, meus irmãos, que por mais difícil que sejam as circunstâncias, repetem a oração de Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Talvez essa semana, meu irmão, você vai ser confrontado com uma situação exatamente assim na sua vida. Que vai acontecer a vida, entre aspas, como se fosse uma entidade à parte, mas não é, né? Deus mesmo vai lançar aquela bola de efeito, aquela bola curva. E aí você vai ser desafiado a ter uma oração que seja assim: Senhor, eu quero a tua vontade, não a minha. Um dos nossos pastores aqui na cidade teve um acidente com seu filho.
Eles estavam andando de bicicleta ali perto de onde hoje é a Vila Olímpica, e uma Kombi pegou, ele estava atrás, pegou a sua esposa na frente com um filhinho. Jogou lá no meio do mato, e o menino teve um traumatismo craniano muito sério. Alguém parou, socorreu, alguma coisa aconteceu, chegaram ao hospital. E eu só fui saber disso muito tempo depois. Na época, alguns meios que nós temos hoje de comunicação nós não tínhamos. Quando eu soube, há muito tempo depois, ele me compartilhou que ele estava naquela sala de emergência, o seu filho sendo atendido lá dentro, e ele fez a oração mais difícil que ele disse que já fez na sua vida inteira. E ele disse: Senhor, eu quero reafirmar e declarar que eu tenho absoluta certeza que ele é teu, ele não é meu. E que depende da tua vontade que o meu filho seja devolvido para mim ou não. E eu quero lhe dizer que por mais difícil que seja para mim, eu quero a tua vontade e não a minha. Isso aquele pai obviamente orava com lágrimas naquela sala de espera do hospital. Pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, seu filho está bem, tem uma grande cicatriz no couro cabeludo. Mas ele falava para mim a dificuldade, a luta em fazer coerência entre os seus lábios e o seu coração. Porque, meus irmãos, se nós queremos um Deus Papai Noel, um Deus que faz só o que nós queremos, se nós queremos um Deus gênio da lâmpada, você crê em qualquer coisa menos o cristianismo, menos o evangelho. E muitas vezes, meus irmãos, a oração que fazemos receberá o sim de Deus, mas muitas vezes receberá o não. Mas o mais importante é que no relacionamento com Ele, o texto diz: pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Versículo 15: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Simples, se pedimos segundo a vontade dEle, Ele nos atenderá. Uma oração segura e que nos faz viver em segurança. Quais são os projetos que você tem colocado diante de Deus? Você tem colocado diante de Deus naquela atitude: Senhor, está aqui, está tudo prontinho, só assinar e abençoar. Põe aí no X para Deus, olha só, botei aqui, fiz a linha para o Senhor não errar. Essa é a sua atitude na oração, meu irmão? A sua oração tem aberto a possibilidade de que Deus olhe para o seu projeto e diga: isto aqui não é da minha vontade. Não é isso que eu quero. E você está disposto a honrar a Deus no sim e honrar a Deus no não. Nosso texto termina, meus irmãos, versículo 16 e 17, com um ensino difícil e controverso, que eu quero terminar hoje com essa explicação. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. A primeira lição, meus irmãos, desse versículo é que existe uma tarefa de intercessão, e essa tarefa não é optativa. Eu tenho segurança de salvação, eu tenho acesso a Deus no relacionamento, mas eu tenho uma missão de intercessão. Não precisa levantar a mão, mas esta semana, você lembrou de orar por alguém da sua igreja? Você lembrou de orar por alguém do seu grupo de vida? Você lembrou de orar, pelo menos pela pessoa mais próxima a você na sua igreja? O texto fala claramente, meus irmãos, que eu devo orar pelo meu irmão se ele está passando por alguma tentação, algum pecado, algum erro. Mas você acha realmente que João dizia só ir? A intercessão, meus irmãos, é um privilégio que eu tenho, não apenas no momento no culto de oração, no culto de domingo, como acabamos de fazer todo domingo antes da mensagem, mas é algo que eu posso fazer constantemente. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha lembrado a você da pessoa da sua igreja ou de alguém durante a semana para que exatamente você orasse? Eu lembro de algumas ocasiões, meus irmãos, em que Deus literalmente me acordou com um pensamento fixo nos meus pais. Me acordou com um pensamento fixo com um irmão ou uma irmã da igreja. E depois de alguns anos de vida cristã, eu comecei a perceber: isso não pode ser coincidência. Eu já acordei pelos mais diferentes motivos. Criança chorando, eu estava passando mal,
estava com frio, tem que diminuir o ar-condicionado, ou então acabou a luz, está muito calor. Mas eu acordar com a ideia fixa em alguém, é Deus chamando você para o ministério de intercessão naquele momento. E às vezes não necessariamente quando você está dormindo, mas no seu dia a dia. Uma vida de intercessão. A tarefa de intercessão não é optativa. Todos os cristãos devem orar por outros cristãos em uma rede de alto suporte da igreja. Segundo, o texto continua, diz que, porém, refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Ou seja, há um limite na sua intercessão. Muitas vezes, meus irmãos, a gente já vai falar do que o texto está tratando, você percebe que alguma coisa na vida da pessoa não é da vontade de Deus. Ou seja, você deve orar não por aquilo, mas para que a vontade de Deus se realize na vida daquela pessoa. Exemplo, muitos e muitos anos atrás, uma amiga me pediu que eu orasse pelo seu namoro. A minha resposta para ela foi, para que ele acabe? Não, você ora pelo meu namoro. Eu expliquei, minha querida, olha só, como você bem sabe, eu discordo frontalmente da sua decisão de namorar alguém que não pertence ao Senhor. Então a única oração que eu posso fazer, ou se você quiser as únicas duas orações é: 1, que o seu namoro acabe; 2, que ele venha conhecer o Senhor. Não tem outra oração que eu possa fazer. Orar para que Deus abençoe aquilo que Ele já disse que não pode abençoar é perda de tempo. E eu não vou fazer. Então, meus irmãos, a nossa intercessão tem um limite de sabermos qual é a vontade de Deus. Agora, o que é esse bendito desse pecado que leva à morte? No caso do nosso texto, irmãos, esse pecado, o pecado que leva à morte é um fato com algumas exceções. Os eruditos, os estudiosos divergem sobre o significado, mas o ponto de maior concordância entre eles trata de pessoas, presta atenção, blasfemas, que viveram no seio da igreja, mas apostataram, saíram de tal maneira e com tamanha revolta, que negam a Cristo. É o assunto da carta, em troca de um Jesus fabricado à sua própria imagem e semelhança. Claro, obviamente, isso é raro. Portanto, a maioria das pessoas, nós podemos sim interceder. João está endereçando, meus irmãos, aqui, os falsos mestres, que estavam ensinando falsos ensinos e que seriam disciplinados por Deus. Pedro fala que os falsos mestres estão sendo preparados para a condenação. Judas fala que eles sofrerão a ira de Deus. Então você perceba, meus irmãos, que Deus não leva o ensino da palavra de Deus de forma tão mansa como nós pensamos, não. Aquele que ensina especialmente algo contrário ao ensino sobre Jesus, Deus não deixa de qualquer maneira. Ou seja, aquele que crê em Deus recebe do relacionamento correto com Cristo a sua segurança espiritual. Um relacionamento, uma vida pulsante. Para nós encerrarmos hoje, meus irmãos, nesses 4 pontos que fizemos nesses 2 domingos, eu quero perguntar a mim e a você: tem sido essa a nossa experiência? Tem sido essa a nossa vida? Você tem crido em uma obediência amorosa? Você tem servido a Deus, onde você olha para os desafios na sua vida? Talvez esta semana o devocional lhe desafiou em uma área difícil para a sua vida. Talvez esta semana a palavra de Deus lhe incomodou. Você olhou para ela e disse: rapaz, como é que deve estar sendo o devocional do resto da nossa igreja diante desse texto aqui? E diante daquele desafio da palavra, talvez diante do desafio que a palavra tem lhe feito nas últimas mensagens, você tem obedecido amorosamente a Deus? Muitas vezes, meus amados, nós olhamos para a palavra e cremos menos nela do que cremos numa bula de remédio. No exemplo que eu já dei algumas vezes nesta igreja, você olha para a bula de remédio e ela diz 40 gotas, de 8 a 8 horas. Aí você marca ali e você, como está ali, você toma. Porque você não quer ficar com febre, porque você não quer ficar com dor, e você segue exatamente aquilo que está na bula. Não obstante, muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia,
lemos a bula da nossa alma, a bula do remédio para a nossa alma, lá no nosso devocional, e muitas vezes não temos essa mesma atitude. Aquele que crê em obediência amorosa possui segurança espiritual. Já parou para pensar que as inseguranças na sua vida, os questionamentos que você tem, possam estar ligados à desobediência na sua vida? Por outro lado, você já parou para pensar que a obediência vai gerar na sua vida uma firmeza, uma segurança diante das circunstâncias, diante dos ataques, diante das dificuldades? Eu sei, meu irmão, que muitas pessoas da nossa igreja têm muitas lutas na sua família, no seu trabalho, em outras áreas, mas em face disso tudo, nós vamos experimentar o que realmente significa ser mais do que vencedores. As lutas vão continuar, mas nós vamos vencê-las em Cristo Jesus, na segurança que temos dele. Amém? Vamos orar. Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a um texto tão simples da Tua Palavra, nós olharmos com a devida seriedade. Nós olharmos, ó Deus, com a devida submissão e atentarmos para a necessidade, ó Deus, de nos inclinarmos, de nos humilharmos diante da Tua Palavra. Ó Deus, nesta semana, quando nós estivermos meditando, que não seja um hábito de preencher um devocional, que não seja um hábito, eu estou lendo toda a Bíblia, mas seja um momento verdadeiramente de contrição, de devoção, de comparar a Tua Palavra com a nossa vida e ver se nós temos sido pesado e achado em falta, ou se nós temos vivido aquilo que ela realmente nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus, nesse propósito, diante da Tua Palavra e diante daquilo que ouvimos hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.